Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Júlia e esse aqui é o meu canal Jesus e Júlia. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para mais um vídeo, mas antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito, se inscreva e já deixe o seu like, tá bom? O tema do vídeo dessa semana é Chame a Atenção de Deus. Quero ler com vocês o versículo-chave desse vídeo, que se encontra lá em Provérbios, no capítulo 15 e no versículo 3, que vai nos dizer o seguinte: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Fica até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Amém? Gente, hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre chamar a atenção do Senhor, né? Vocês podem estar meio curiosos, né, com o que eu vou falar, porque é um tema interessante, né? Como chamar a atenção do Senhor. E eu queria falar com vocês um pouquinho sobre isso, né? Aqui no versículo fala que os olhos do Senhor estão sobre toda a parte. Ou seja, o Senhor, ele está nos olhando o tempo todo, nos vigiando, né? O tempo todo, né? Olhando o que a gente está fazendo o tempo todo, né? O que a gente faz, o que a gente deixa de fazer, enfim. Mas ele destaca aqui, observando atentamente os maus e os bons. Os maus e os bons, ou seja, todo mundo, né? Quem é mau e quem é bom, o Senhor, ele está olhando. Mas a gente vai falar aqui nesse vídeo, em especial, como chamar a atenção do Senhor, né? Tem uma atençãozinha especial dele, né? Ele tá olhando pra todo mundo, mas como que a gente faz pra chamar a atenção dele, né? Tem pessoas que gostam de chamar a atenção o tempo todo, gente, mas o que é bom mesmo é chamar a atenção de Deus, né? Eu dividi esse vídeo em três tópicos que eu achei muito importante para chamar a atenção de Deus. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre cada um deles. O primeiro tópico é o da fé. O que é fé pela Bíblia? O que a Bíblia diz, né? Que a fé é. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, né? Tem várias expressões legais que eu não vou lembrar agora direito, né? Mas que diz assim: fé é você colocar o pé e depois Deus colocar o chão, né? Então é você crer. Fé é simplesmente você crer, né? É você viver pelo que você crê, não pelo que você vê. Gente, a fé é muito importante, é muito essencial, e o Senhor, ele se agrada quando nós temos fé. E essa é uma forma de chamar a atenção do Senhor, e eu vou te provar isso, né? Vou dar um exemplo para vocês, que se encontra lá no livro de Marcos, no capítulo 5 e no versículo 24 ao 34, que vai nos dizer o seguinte: uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os discípulos. Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda pergunta: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a tua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Gente, é uma passagem muito linda e que eu já usei essa passagem em vários vídeos, né? Porque é uma passagem muito linda e ela pode trazer várias mensagens diferentes, né? Mas a principal mensagem dessa passagem é a fé, né? Aqui o Senhor, ele ressalta: a tua fé
te salvou. Olha o que a fé pode fazer com a gente. Ela pode até nos salvar. E por que que a fé, ela chama a atenção de Deus, né? Porque aqui no caso, tinha muita gente onde Jesus estava, né? Que as pessoas queriam ver ele, queria que ele fizesse milagres, realizasse milagres, né? Curasse, salvasse, enfim. E aqui, todo mundo estava comprimindo Jesus, estava aglomerado de pessoas, né? Claro, Jesus, quem não queria estar perto dele, né? Quando ele veio ao mundo, isso é um grande privilégio, né? E as pessoas estavam comprimindo ele, estava bem apertadinho lá. E a mulher vai lá e toca lá nele, e ela pensa assim: se eu tão somente tocar, eu serei curada. Gente, olha que exemplo lindo de fé. Ela só pensou que poderia tocar e seria curada, e realmente foi, né? Olha o que a fé fez. A fé a salvou e a curou. E pra gente ver que a fé pode chamar a atenção de Deus, porque quando ela tocou, Jesus viu que dele saiu poder, né? Por isso que Jesus sentiu que alguém tocou nele diferente, porque dele saiu poder, porque a fé dela fez com que saísse poder do manto de Jesus. Não era o manto que tinha, né, poder, mas sim Jesus, mas que Jesus, ele era tão perfeito, tão santo, que até as suas vestes saíam poder, né? E foi pela fé dela que ela foi curada. E, gente, é uma forma, assim, de chamar a atenção de Deus quando nós temos fé, né? Fé é crer. E nós, quando cremos, nós chamamos a atenção de Jesus lá no céu, porque ele gosta, ele tem prazer, ele se agrada quando nós temos fé nele. E assim como a mulher, né, que sofria de hemorragia, foi curada, e ela teve fé, que nós possamos ter, né, todos os dias fé, porque o Senhor, ele vai fazer milagres na nossa vida através da nossa fé. Amém? Não se esqueçam que na Bíblia diz também, inclusive um dos versículos mais à frente que a gente leu, Hebreus 11, no versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então olha o quanto a fé é importante. Pensa que se você não tiver fé, você não vai estar agradando ao Senhor. Então é melhor ter fé, né? Amém? Gente, vamos para o segundo tópico. O segundo tópico é a oração. A oração é muito, 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 muito importante. Lá em Tiago, no capítulo 5 e no versículo 16, vai nos dizer: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Gente, a oração é você conversar com Deus, ter o seu momento ali de entrega, de total devoção a Deus, e você realmente conversar com ele, como assim você conversa com seus pais, com seus amigos, enfim, é você conversar com Deus, você falar o que você tá sentindo, você se expressar, se derramar, se colocar aos pés do Senhor e falar tudo para ele. E quando eu lembro de oração, já vem uma pessoa específica na cabeça, né? Não sei se vieram já na cabeça de vocês, mas a nossa querida Ana foi, assim, um exemplo muito lindo de oração, né? Não de oração, mas que ela orou e alguma coisa aconteceu, né? Que se encontra lá no livro de Samuel, no capítulo 1 e no versículo 19, que diz assim: na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa, em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu pedi ao Senhor. Gente, Ana, ela era estéril e ela queria muito, muito, muito ter um filho. Ela ia orar, e quando ela ia orar, ela se derramava tanto aos pés do Senhor, ela chorava tanto, que as pessoas até achavam que ela estava embriagada, né? Que ela tinha bebido muito vinho e que ela estava bêbada. Mas na verdade não. Tanto que ela fala aqui, né? Eu não vou ler tudo porque é muito longo. Que na verdade ela fala: eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Olha que coisa linda, né? Na oração, ela estava orando e ela estava se derramando ao Senhor. E ela estava falando para o Senhor, né, o quanto ela queria ter um filho, né? E nos versículos, né, que a gente leu, vai dizer que depois de ela ter orado muito e tal, né, Ana teve relações com seu esposo, né, que era Eucana, o nome dele. E o que eu quero destacar com vocês nesse versículo? Por que eu li só esse versículo? Porque depois que fala que Eucana teve relações com sua mulher Ana, a gente tem uma parte muito interessante, que diz assim: e o Senhor se lembrou dela, assim Ana engravidou. O Senhor, ele se lembrou de Ana. Por quê? Por causa da oração. Por que o Senhor se lembrou dela? Porque Ana chamou a atenção de Deus orando. Ela insistiu tanto, ela orou tanto, que o Senhor concedeu
o pedido dela. Ana foi insistente e o Senhor concedeu o pedido a ela, né? Então, olha como a gente falou, né? Como a gente leu no caso, né? Que a oração, ela é poderosa e ela é eficaz. A oração do justo, ela é muito poderosa e eficaz, né? E não é antigamente, hoje ela continua sendo ainda, né? A oração, gente, é uma coisa inexplicável, uma das coisas mais lindas que existe, né? É a gente poder conversar com Deus, a gente ter contato com Deus. E além de a gente poder conversar com Ele muitas das vezes realizar o nosso pedido, realizar o desejo do nosso coração. Lembrando que não é sempre, né? Que Deus, ele atende as nossas orações, que ele faz como a gente quer, mas enfim, isso é mensagem pra outro vídeo. Sem oração não dá pra ter um relacionamento com Deus. Tipo, não dá mesmo. Não dá pra você querer ser um cristão se você não tiver oração, porque como que você quer ser cristão, quer ter uma vida com Deus, enfim, se você não conversa com Ele, não existe isso, não tem como, né? E é claro que nós somos humanos, nós somos falhos, erramos, pecamos, enfim, e muitas das vezes a gente tá cansado pra orar, né? A gente dá desculpa pra não orar, mas, gente, é muito importante, a gente não pode deixar de orar. É igual quando estamos doentes, quando estamos gripados, né? E quanto mais a gente fica sem comer, mais a gente fica sem vontade de comer, né? E assim vai, é um poço sem fundo, porque ficar sem comer quando tá doente é realmente ruim, faz mal pra nossa saúde. Então pensa que a oração é a mesma coisa. Quanto mais você fica sem orar, mais você fica sem vontade de orar. E por que isso? Porque, gente, a nossa carne, como eu falei pra vocês, a gente tá cansado, né? O nosso corpo não quer orar, mas a gente tem que ir lá, tem que lutar contra. Amém? Então é mais ou menos isso. Não fiquem sem orar, né? E lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 17, vai nos dizer: orem continuamente, orem sem cessar. Então não deixem de orar. Já vimos a fé e a oração, e agora vamos para o terceiro e último tópico, que é obediência. Quero ler com vocês em 1 Samuel também, 1 Samuel no capítulo 15 e no versículo 22, que vai nos dizer o seguinte: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. Gente, quando eu era mais nova, eu pensava que esse versículo, no caso, né, é melhor obedecer do que sacrificar. Eu achava que era uma frase, que era uma expressão, um ditado. Mas depois, quando eu fui ler o livro de Samuel, que eu vi realmente que era um versículo, eu falei, uau! Obedecer ao Senhor é melhor do que sacrificar, né? É igual aquele negócio, né? Ou você vai pelo amor ou você vai pela dor, né? Se você não for pelo amor, você vai pela dor. Então é a mesma coisa, né? Se você não obedecer, você tem que sacrificar. Então é mais ou menos isso. Gente, na Bíblia a gente tem muito exemplo de obediência e muito exemplo de desobediência, né? Uma pessoa que foi muito obediente, que eu lembrei, foi Noé. Noé, por quê? Porque Deus pediu para que ele construísse a arca para que ele e sua família fosse salva e para colocar os animais, né? Porque ia ter o dilúvio. Então, ele foi lá e obedeceu. Demorou muito tempo para construir a arca, né? Tanto que Noé já era bem velhinho. Mas ele foi lá e ele obedeceu ao Senhor. Ele construiu a sua arca e assim aconteceu, né? Ele e sua família foi salva e todos os animais também, né? Porque ia acontecer o dilúvio. E ele é um exemplo, sim, de obediência. Outro exemplo também é Abraão. O Senhor pediu o seu único filho para que o sacrificasse, né? E tanto, né, que Isaac era o seu filho, né? Foi o filho que demorou pra vir também, né? Porque Sara não podia ter filhos e foi uma promessa do Senhor, Isaac, na vida deles, né? Se fosse hoje em dia, a gente iria falar, nossa, Deus, demorei tanto tempo e agora o Senhor vai me pedir o meu filho para que eu te entregue em sacrifício para que ele morra. Gente, e Abraão, ele foi lá e ele ia sacrificar o seu filho, colocou ele lá, mas Deus falou no momento para ele não sacrificar, né? Porque Deus, ele só tava, na verdade, testando, né, Abraão para ver se ele era realmente obediente. O Senhor foi fiel a Abraão e não matou aquela promessa, né? Não matou Isaac. Então é um exemplo muito lindo, né, gente, de obediência. E não se esqueçam que quando você é desobediente, quando a gente não tem obediência ao Senhor, pode nos trazer grave consequências. A gente tem um exemplo que é o povo de Israel, né? O povo israelita, né? Todo o Antigo Testamento conta sobre o povo de Israel. E quando você lê
eu li a Bíblia, né, pela primeira vez, e quando você lê todo o Antigo Testamento, você vê o quanto que o povo de Israel desobedeceu ao Senhor, né? Eles eram idólatras, eles reclamavam o tempo todo, eles eram muito, muito, muito desobedientes. Tanto que você até lê, você tá lendo ali o Antigo Testamento todo e você fala, nossa, de novo, vocês estão sendo desobedientes, porque o quanto que eles desobedeceram não tá explicado, assim, de verdade mesmo. Eles foram exemplo de desobediência, né? E por isso que eles foram mandados para o cativeiro na Babilônia, porque o Senhor, até Deus não aguentou, né, tanta desobediência e mandou eles para o cativeiro. E a gente tem outra pessoa também, né, que é muito conhecida, que foi Jonas. Deus pediu para que Jonas fosse para Nínive, para que ele pregasse o evangelho, né? E Jonas desobedeceu ao Senhor. E qual foi a consequência disso? Ele foi engolido por uma grande baleia, né? Por um peixe, ficou 3 dias e 3 noites lá. Então, olha a consequência que teve, né, de Jonas ter desobedecido ao Senhor. Olha a consequência que teve de o povo de Israel ter desobedecido ao Senhor. É claro que isso não vai acontecer, né, como aconteceu antigamente, mas aconteceu naquela época, porque era naquela época, né? E é claro que as mesmas consequências que o povo teve antigamente não vai ser as mesmas nossas de hoje em dia, né? Vão ser outras completamente diferentes. Mas é só pra destacar pra vocês, pra falar pra vocês quanto é ruim desobedecer ao Senhor, né? Então, né, é melhor obedecer do que você ter que sacrificar. Amém? Gente, por que eu escolhi esses 3 tópicos? Porque eu achei eles mais importantes. É claro que tem outras formas, né, de nós chamarmos a atenção do Senhor de uma forma especial. Mas eu falei, nossa, esses 3, assim, são muito, muito importantes, muito essenciais, né? A oração, a fé e a obediência, né? Com certeza você, se você praticar algum desses 3, né, ou melhor, se praticar os 3 é melhor ainda, você vai chamar a atenção do Senhor e o Senhor, ele vai te ver lá do céu. Amém? E a última coisa, eu prometo que é a última coisa que eu quero falar pra vocês, Lucas 19 vai nos dizer o seguinte: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. O que eu quero dizer com vocês? Porque aqui Zaqueu, né, pelo que a Bíblia diz, a gente pode ver que Zaqueu era baixinho, né? Ele era baixinho, tinha uma grande multidão e ele foi lá e subiu numa árvore para ver Jesus passar. E Jesus viu ele, ou seja, ele chamou a atenção do Senhor, né? Mesmo com algumas impossibilidades, ele foi lá e ele deu um jeito e conseguiu chamar a atenção do Senhor. E o que eu quero te falar agora, o que tem te impedido de chamar a atenção do Senhor? O que você tem deixado de fazer, ou o que você tem feito que não tenha chamado a atenção do Senhor, ou que falta para fazer para chamar a atenção do Senhor? Então, até Zaqueu deu um jeitinho, né? Então a gente pode sim dar um jeitinho, né, com algum desses exemplos, a fé, a oração e a obediência para chamarmos a atenção do Senhor. Eu só não poderia deixar de falar sobre isso, né, porque é um exemplo muito legal. E é isso, gente, que eu queria falar com vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, que essa mensagem tenha edificado a vida de vocês. Amém? Posso fazer uma oração para você? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigada por estar na tua presença, Pai, por mais esse vídeo, pela vida dessa pessoa que está me assistindo, Senhor. Hoje falamos um pouquinho, Pai, sobre chamar, Senhor, a sua atenção, Pai, de uma forma boa. Ou Jesus, ou através, Senhor, da fé, Senhor, da oração, Senhor, da obediência, Pai. Nos ajuda, Pai, pois sem o Senhor nós não conseguiremos, Pai. Nos ajuda para ter um relacionamento contigo, nos ajuda a cada vez mais, Senhor, nos aproximarmos, Senhor, do Senhor. Olha para nós, Pai, com seus olhos especiais, Pai, e atenda, Pai, o pedido, Senhor, de cada pessoa, Senhor, que está me assistindo, Pai. Supre as necessidades de cada pessoa que está me assistindo, Pai. Nos ajuda, Pai, a chamar a atenção, Senhor, do Senhor a cada dia mais, Pai. E claro, Senhor, da melhor forma possível, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe muito, muito, muito. Espero que tenha gostado deste vídeo. Já compartilha, deixa seu like, se inscreva, comenta e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe muito, muito, muito e um beijo.